A cana vem daquele lado lá. Se isso aqui fosse uma usina, ela viria de trem e seria jogada numa esteira. Mas aqui quem traz é o carro de boi. O cheiro de mel espalhava-se com a fumaça, adoçava tudo. O vai-vem da moagem me absorvia. Punha-me a olhar o caldo que descia para o paiol, as taxas a ferver, o grosso mel batido para as caçambas, para o ponto final. E a cana vem de onde? Do carro de boi. Mas de onde? Do campo bobo. Ela plantar na terra, vai crescendo, crescendo, alguém vai lá, tira, traz pra cá. Ah. Aquele cheiro de açúcar. Fui filmar numa usina. E aí, na hora que eu cheguei nesse local, assim, que deu uma respirada, senti aquele cheiro quente de açúcar. Assim. Se Brasil tivesse cheiro, aquele era o cheiro. É uma coisa assim, tão rica, assim, tem um calor, sabe, uma sensualidade, um negócio tão... E não apenas por ser açúcar, mas uma doçura extraordinária, assim, no ar, sabe, parece que está no céu. Ele está falando ali da infância do Brasil, entendeu? E eu sinto isso, que é uma obra extremamente rica sobre esse aspecto, mas extremamente rica. Ele não perdeu a infância. Ele continuou a ser um menino de engenho. E veio para a cidade grande e transformou a cidade grande no seu grande engenho. Ele adorava rir. Na verdade, ele adorava dar alegria a seus amigos. E gostava de brincar, e sua brincadeira predileta era o trote telefônico. Quando chegava o grupo de Pernambuco, Olívio Montenegro, Cícero Dias, quando chegava com Raimundo, Gilberto Freire e Luiz Inácio de Miranda Jardim, que morava aqui no Rio, que era também pernambucano, né? Todos se reuniam lá em casa com Tarquínio e Lúcia Miguel Pereira. Olha, era uma festa. Minha mãe passava o dia cozinhando, fazendo aqueles quitutes maravilhosos. Aí chegavam os amigos, tomavam o seu esquinho, jantavam e depois era o papo. Era um papo maravilhoso. Eram crianças. Não pense você que eles falavam de literatura, de intelectualidade, não. Todos brincavam, sabe? Gostavam de brincar. A parte central mesmo de toda a vida dele foi a minha mãe. E ele perdeu a mãe, não tinha nem 1 ano de idade. E foi criado pelos avós. Então, as tias que tomavam conta dele. Quando as tias casavam, iam deixando a casa paterna, ele ia passando de uma tia para outra. Então, ele deve ter sentido a vida inteira esse processo, não de rejeição, quer dizer, mas de falta de afetividade. No momento que ele casou, ele transformou o casamento dele e a minha mãe em tudo. Ele almoçava na Colombo, com os amigos, conversava, ia na livraria, ele ia na livraria e ia na editora, onde estava Zé Olímpio, seu grande amigo. Zé Olímpio conta com muita graça da facilidade que ele tinha de chegar lá, ir na mesa de Zé Olímpio, e olhar os recados, ver os artigos, porque meu pai adorava os amigos. E um dos maiores entre esses amigos era o próprio José Olímpio, seu editor, o homem que promoveu e ajudou a criar a nova literatura brasileira. Quando ainda era quase um menino e já gerente de várias livrarias de São Paulo, José Olímpio recebeu um livro com esta dedicatória. A José Olímpio, que será um dia o editor dos novos do Brasil. A profecia realizou-se em sua amplitude. José Olímpio se transformou no maior editor de literatura já aparecido no Brasil. O que nos uniu
foi uma amizade que era ao mesmo tempo literária e não literária, porque Zé Lindo Rego não era apenas o literato, o escritor, o grande escritor. Ele era fundamentalmente uma grande figura humana, né? Um ser excepcional, de uma grande generosidade, sem qualquer resquício de inveja, né? O tabelião de Mata Grande nos havia dito: os senhores vão encontrar em Palmeira dos Índios o homem que sabe mais mitologia em todo o sertão. Nós éramos 2 literatos numa comitiva oficial. Que homem terrível seria este de Palmeira? Um homem com todos os deuses e deusas da mitologia para nos esmagar na conversa? Fiquei com medo do sábio sertanejo. E, de fato, na tarde do mesmo dia, entrávamos em contato com a fera em carne e osso. O prefeito nos apresentou. Este é o professor Graciliano Ramos. Quando ele viu um escrito de Graciliano Ramos, ele ficou maravilhado, porque Graciliano Ramos era um prefeito de uma cidadezinha, Palmeira dos Índios, e ele ficou entusiasmado, quer dizer, e passou a admirar o amigo, que ele foi de uma dedicação ímpar. Todo mundo sabe que ele tirou Graciliano Ramos da prisão, levou para a nossa casa, deixou hospedado dentro da nossa casa, até conseguiu emprego para Graciliano. Graciliano Ramos é um retratista sem fundo. Tudo nele se concentra no que é homem, no que é a tragédia de ser homem. Seus romances, por esta maneira, ganharam em profundidade, em análise sem piedade, em síntese desesperada. Ele criou uma galeria que é a mais dolorosa do nosso romance. Os homens e as mulheres, até os bichos que ele cria, são criaturas que carregam a vida como o maior castigo. Era uma glória nacional da literatura brasileira. Envolvido com futebol, nessa época, eram poucos intelectuais que tinham coragem de declarar que gostavam de futebol, né? O futebol era uma coisa mais assim, tal, para as pessoas, para o populacho, enfim. E ele, como intelectual de ponta e tudo, não tinha nenhum escrúpulo de se mostrar claramente como um apaixonado pelo Flamengo, apaixonado pelo futebol, né? De torcedor mesmo. Ele tinha uma atitude de torcedor, não tinha nenhuma racionalidade, né, de intelectual na hora de que se tratava de futebol. Há uma grandeza no futebol que escapa aos requintados. Não é ele só o espetáculo que nos absorve, que nos embriaga, que nos arrasa muitas vezes os nervos. Há na batalha dos 22 homens em campo uma verdadeira exibição da diversidade da natureza humana submetida a um comando, ao desejo da vitória. Não foi apenas um romancista, foi também um grande jornalista, um grande articulista, que escrevia diariamente no Globo, no jornal, foi cronista esportivo, né? Foi até cronista de cinema, né? Ele era do tempo do cinema mudo, daqueles que amavam Greta Garbo, né? De modo que era uma figura muito complexa e gostava muito dos ensaístas. De modo que a ele eu devo, inclusive, na minha formação literária, eu herdei um pouco, quer dizer, os gostos, as predileções e as curiosidades dele. O movimento nordestino, do romance nordestino, foi o melhor produto da Revolução Moderna no Brasil. Eu acho que o modernismo brasileiro começou, não na Semana de Arte Moderna, mas começou no Nordeste com Zé Américo, Zé Lins, Raquel, Graciliano e Jorge Amado. Nós não podemos confundir o modernismo do Oswaldo de Andrade ou do Mário de Andrade com o modernismo de um Zé Lins do Rego ou de um Jorge de Lima. Quer dizer, são figuras inteiramente diferentes, contemporâneas, que atuam na mesma fase, mas que encontram singularidades próprias capazes de afirmar a existência de uma literatura poderosamente rica e que ainda não se havia manifestado em plenitude. Quando a gente fala de modernismo, todo mundo pensa na Semana de Arte Moderna de São Paulo. E, na verdade, o Brasil teve vários modernismos, e não apenas o modernismo paulista. Eu acho que o modernismo paulista foi, inclusive, o modernismo mais vicioso, mais maneirista,
Quer dizer, outros modernismos, como, por exemplo, o modernismo do Sul, o modernismo de Minas Gerais e o modernismo do Nordeste, foram modernismos muito mais poderosos do que o de São Paulo. Para se sentir em contato com a vida, Mário procurou o povo. Procurou o povo para sentir-se na substância real. Os seus estudos de folclore, as suas viagens aos sertões, as suas reportagens com cegos, aleijados, cantadores, feiticeiros, é a procura do poeta pela forma que a esparça nas manifestações da arte popular. Mário aproxima-se do Brasil como quem quer aprender, sugar realidades. O homem que há 20 anos imaginara uma revolução para destruir o mundo de formas velhas, só queria uma coisa: era ter uma forma que fosse de seu tempo. Era a pena de um homem telúrico, de um homem energético, de um homem sensual, sem dúvida nenhuma ele foi, de um homem que era, vamos dizer, revolucionário sem ser violento. Porque mesmo quando ele se aproximava de instituições mais, digamos, formais, como a academia a qual ele pertenceu, ele foi logo dizendo que aqui não vinha, não é, para, digamos, romper com a glória de ninguém, nem passar por cima de ninguém. Era ele, na sua espontaneidade, que se colocava ali naquela casa. Não há método para fazer um romance, como não existiu método para a criação do mundo. Deus não teve sistema para o seu trabalho, como não tivera Tolstói para compor Guerra e Paz. Ambos trabalharam como agentes fecundadores, pela força do grande instinto criador. Quando ele soube que estava doente, foi uma coisa impressionante. Ele tinha medo de doença e tinha medo de morte, mas ele isolou isso, isolou completamente. Ele não falava nisso, não gostava de falar. Só nos últimos momentos foi que ele nos chamou e falou para minha mãe: você chama uma das meninas para morar com você. E viva a Garzon 10, que era a casa dele. Ele amava a casa dele. Já sabia o que era a morte. As negras falavam de minha mãe morta. Dona Amélia morreu de menino nascido morto. Seu Gilberto morreu de dor de lado. Ele teve 2 vezes estalomose quando adolescente, lá no Engenho, com o avô dele, Zé Paulino, lá na Paraíba. Depois de operado, lembro eu que vivi ao lado dele os últimos 3 meses, dentro do hospital, dormindo ao pé da cama de Zé Lins. Ele me disse Demelo, ele me chamava de Demelo, só para me sacanear. Ele me disse: Demelo, agora é só o sofrimento de esperar a danada. Mas esse sofrimento é maior do que a própria morte. Uma tarde fomos ao enterro de um anjo e apoderou-se de mim uma espécie de nojo. A minha boca começou a se encher de saliva e quando entramos na sala e eu vi o menino mergulhado em flores, só com a cabeça de fora, senti em ponto de cair ao chão de medo. A morte já começa a influir na vida do Zé Lins lá embaixo. E depois perpassa por toda a obra dele. A vida foi uma mulher ingrata com Zé Lins, porque poucas pessoas no mundo por onde eu tenho andado tinham tanto amor à vida como Zé Lins. Ele não tinha só essa coisa que os franceses são la joie de vivre, a alegria de viver. Sim, ele vivia com grande alegria.
mas sobretudo com grande amor por tudo que a vida tinha para dar. E a vida o levou lá para o outro lado do rio com apenas 56 anos de idade. Vai, azulão, azulão, companheiro, vai ver minha ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Ai, voa, azulão, vai contar